capítulo 7, versículo 1, ok? Perdoa o quadradinho para gravar. O texto tem como título: O fogo e a glória de Deus são sinais da sua aprovação. Segundo Crônicas, é segundo, né, porque é livro, capítulo 7, versículo 1 em diante. Nós leremos do 1 ao 3, que diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Que bênção! Que coisa poderosa é essa palavra. Essa palavra é algo que vai na divisão da alma e do espírito. Primeiramente, porque essa palavra ela tem uma importância histórica, tem uma importância universal, porque ela é direcionada a todas as pessoas. É histórica porque ela relata um momento histórico do povo de Israel. Ela é profética, porque ela tem um contexto que transcende o tempo e o espaço, então a gente pode ter uma aplicabilidade profética para essa palavra. E essa palavra ela é pessoal, porque a gente pode internalizar essa palavra dentro do nosso coração. E a aplicabilidade dessa palavra eu deixo a seu critério, querido. Você vai aplicar essa palavra na sua vida da forma que a sua fé direcionar você. Mas eu quero trabalhar com essa palavra de uma forma contextual, transportar essa palavra para a igreja dos dias de hoje. Eu sei que a gente não pode se alongar muito, porque a nossa live é curta, então eu vou procurar ser bem sucinto nas minhas palavras, bem direto com aquilo que Deus colocou no meu coração. Essa palavra fala sobre quando Salomão, rei Salomão, terceiro monarca, dentro da história da monarquia de Israel, é o terceiro monarca, né? O primeiro foi Saul, segundo Davi, o terceiro Salomão. Salomão reinou 40 anos. E Davi, não coube a Davi a construção e a edificação do templo, mas coube a Salomão essa tarefa, e Salomão edificou o templo, ele construiu o templo. E esse momento aqui é um momento em que Deus aprova aquilo que Salomão havia realizado, que era a construção e edificação do templo. Isso aqui é um momento sublime, um momento de manifestação da glória de Deus, da presença de Deus. E o texto vai dizer que quando eles apresentaram o seu sacrifício, que eles ofertaram o seu sacrifício, desceu fogo do céu. Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, consumiu o sacrifício. E a palavra de Deus diz que a glória de Deus ela veio sobre aquele lugar. A glória de Deus não só veio sobre aquele lugar, mas a glória de Deus encheu aquele lugar. Que coisa poderosa, irmãos. O interessante é que a glória de Deus era tão grande que ela encheu a casa de tal forma que aqueles que estavam dentro da casa não conseguiam ficar de pé. E aqueles que estavam fora não conseguiam entrar, tamanha era a presença da glória de Deus. Se você for olhar esse texto no original, a glória de Deus, né? A glória do Senhor
tinha enchido a casa. A palavra no hebraico para denominar isso é ikabote, quer dizer que a glória de Deus não é apenas uma fumacinha, não é apenas um perfume, mas é algo que tem um peso. O texto no original quer dizer que o peso da glória de Deus veio sobre aquele lugar. De tal forma que aquelas pessoas não conseguiram ficar de pé. E os que estavam fora não conseguiram entrar no templo. O peso da glória de Deus. Por isso acredito que no Novo Testamento, na Nova Aliança, diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Porque a glória ela tem um peso, ela tem um preço a ser pago. E foi pago na cruz do Calvário por Jesus. Tanto é que Jesus nos fez, segundo o apóstolo São Pedro na sua carta, nos elegeu como reis e sacerdotes. Querido, olha só, se na lei as pessoas não conseguiam ficar em pé por causa do peso da glória de Deus, dentro de um contexto de aprovação do próprio Deus, eles agradaram a Deus, Deus aprovou a sua obra que levou a sua glória até lá. Irmãos, isso é muito poderoso. E o interessante é que a primeira coisa que eu aprendo nessa lição é que Deus se agradou de Salomão porque Salomão estava edificando algo, não para ele, mas para Deus. Ele estava edificando algo para Deus e não para ele. Esse é o grande segredo, querido. Esse é o grande segredo da aproximação do nosso coração da graça de Deus. É quando nós fazemos algo para Deus. Mas fazemos no campo existencial, sim, mas também no campo espiritual. Quando nós edificamos a nossa vida espiritual. Como, pastor Geraldo? Através da santificação, através do jejum, através da exposição da palavra de Deus, passar mais tempo com a palavra de Deus, passar mais tempo com Deus, porque você vai estar deixando de edificar algo para o seu conforto, para a sua alegria, para o seu prazer, mas você estará fazendo algo que agrada a Deus. E quando nós fazemos algo que agrada a Deus, que temos a aprovação de Deus, nós temos uma promessa de Deus aqui, clara nesse texto, que a glória de Deus vem sobre a nossa vida e vem com peso, irmãos, vem com poder. Deus responde com fogo, Deus responde com unção, Deus responde com virtude, Deus responde com milagre, Deus responde com glória. Porque, irmãos, esse templo era um templo feito por mãos humanas. E na nova dispensação, porque o sacrifício único e perfeito foi o de Jesus na cruz do Calvário, a questão simbólica do templo, a figura do sacerdote, ela se extinguiu, ela caducou. Porque Jesus agora, ele concretiza para nós um tabernáculo sem fim, um tabernáculo eterno, a qual todos nós, pelo sangue de Jesus, pelo sangue da aliança, temos direito de entrar no Santíssimo Lugar e falar com Deus, e se aproximar de Deus, pela fé no Filho de Deus. E Deus, que naquele momento encheu aquele templo, na antiga dispensação, quanto mais agora na graça de Deus. Sabe por quê, querido? 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Eu queria que você lesse comigo esse texto, porque esse texto é um texto
importante da palavra de Deus é 6,19. Desculpa. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. Aquilo que Salomão fez foi num templo existencial construído por mãos de homens. E Deus foi lá e derramou da sua glória muito mais em nós, que agora somos templo e morada de Deus. E essa glória, ela tem um preço, irmãos. Nós temos que edificar. A obra de Deus, o ministério de Deus, qualquer coisa que nós queremos lançar na mão de Deus, é por um processo espiritual, não por um processo apenas existencial. Claro que Deus vai abençoar se você ajudar um irmão, se você trabalhar na obra, sem dúvida nenhuma, há recompensas referentes a isso. Mas a glória de Deus vem, irmãos, quando nós glorificamos a Deus com o nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu acredito que você tenha entendido. E eu creio, irmãos, que há um peso. No livro de Atos diz que os céus retêm, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Deus está esperando que você se manifeste, meu irmão. Que você se levante em oração, que você se levante em jejum, em clamor, em súplica, em subserviência à palavra de Deus, em obediência total à sua palavra, de entrega incondicional à sua vontade, sem restritivos no seu coração. Amém. Para que o Senhor possa ter ali o solo propício para que Ele possa trabalhar. Porque a gente viu ali que Salomão, ele colocou em primeiro lugar edificar algo para Deus. Ele buscou o reino de Deus e a sua justiça em primeiro plano. E Deus o honrou por causa disso. Deus fez promessas subsequentes a ele, primeiro dando sabedoria a ele, como nenhum outro homem teve no mundo antigo. Dando a ele a oportunidade de, quando se viesse o mal contra a sua nação, ele orasse e clamasse, Deus reverteria qualquer quadro negativo. Olha só que coisa poderosa, irmãos. Muito maior é hoje a graça de Deus. Nós temos um aliado que é Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus 6,6 que se nós entrarmos no nosso quarto e clamarmos a Deus que nos ouve em secreto, Ele nos responderá. A palavra de Deus diz que se na minha angústia eu clamar ao Senhor, invocar o seu nome, Ele me ouvirá e me responderá e me glorificará. Olha só, irmãos. Ele não só vai te ouvir, como Ele vai te responder e Ele vai te exaltar em meio à situação. Irmãos, nós temos tudo. Porque Paulo diz que a graça de Deus nos é suficiente. João diz que a graça, a unção de Deus nos ensinará todas as coisas. Nós esquecemos que nós temos o tudo. E nós muitas vezes substituímos Ele por outras coisas. Damos prioridade a outras coisas na nossa vida e paramos de edificar. Paramos de construir a nossa vida espiritual. E nos deixamos influenciar por situações que não vão levar a gente a lugar nenhum. Mas, irmãos, quando nós sentimos o peso da glória de Deus, querido, como eles sentiram lá, meu amigo, não tem como se submeter a essa glória, não tem como se submeter a essa presença. E o que eu quero dizer para você, que se você não teve uma experiência pessoal, íntima com Deus, que você comece a edificar, que você terá. E se você teve e parou, eu quero dar para você um alerta. Paulo diz, uma vez alcançando a promessa, é necessário que nela se permaneça. Você tem que permanecer. Talvez você alcançou a promessa e parou. Você alcançou
pensando às vezes que alcançou. Vou citar o exemplo para você no livro de Êxodo, Gileade e Rúben. Gileade e Rúben, a tribo de Gileade e Rúben, elas foram à conquista da promessa de Deus. E chegou em determinado momento que em Padã Arã eles conquistaram, era um lugar, um vale riquíssimo, com muita água, muitas nascentes de água, um lugar que a princípio aos olhos parecia ser um lugar bom, um lugar próspero, de prosperidade, de crescimento. E eles falaram para Moisés, Moisés, ó, nós não vamos continuar não, vamos ficar por aqui mesmo. Aí Moisés lembrou a eles do que aconteceu lá atrás, quando o povo parou de edificar. Eles se desviaram, começaram a murmurar, começaram a reclamar. Aí Deus enviou a serpente matou os murmuradores. E isso é uma coisa que ela é tão perigosa, que Paulo faz menção disso em Coríntios capítulo 10, quando fala que o murmurador perece na mão do destruidor, e faz alusão ao que aconteceu lá com o discurso de Moisés, daqueles que pereceram no deserto, porque pararam de edificar. Irmãos, o autor aos Hebreus diz que a alma que recuar, Deus não tem prazer nela. Então isso é um alerta, se você parou de edificar. Agora, nós ainda temos tempo, irmãos, mas os tempos têm sido remidos. E Jesus nos alertou em relação a isso quando ele falou das virgens prudentes e das virgens nércias. Que as nércias desperdiçaram o azeite, mas as virgens prudentes guardaram o azeite. Guardaram o icabote de Deus, a presença de Deus. Procuraram Deus em primeiro plano na sua vida. Deus sendo o Senhor da sua vida em todos os segmentos da sua vida. Em todos. Não só em alguns. Não, Senhor, esse aqui eu cuido. Da vida financeira deixa que eu cuido. Isso aqui eu resolvo. Não, o Senhor não é assim não. Não, irmãos. É um coração voluntarioso. Nós às vezes permitimos que o nosso coração endureça. E paramos assim de edificar. Isso aconteceu com Salomão. Salomão viu, construiu o templo, mas mais tarde ele se deixou influenciar pelas mulheres, pelas suas concubinas, e começou a levantar postes ídolos a deuses estranhos. E no final da sua vida, ele diz que temer a Deus é o princípio de todas as coisas. E o que nos faz temer a Deus é conhecer a Deus, a edificar um relacionamento com Deus, a se expor a Deus, conhecer-se, ser conhecido por Deus e conhecer a Ele. E eu creio, querido, que essa palavra, nós já vamos terminar, mas eu queria só deixar um texto para você, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes, vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, eu vos concedo. Medite sobre isso. Medite sobre essa palavra. E continue a edificar. Porque edificando é que nós agradamos a Deus. Não há peste, não há mortandade que assola o meio-dia. 10.000 cairão de um lado, 1.000 do outro lado, e nós não seremos atingidos, porque o peso da glória de Deus estará sobre a nossa vida. Então essa palavra eu gostaria de deixar para vocês nessa noite. Amém?